Graça e paz, sou o pastor Jorge Stutz. Seja bem-vindo ao nosso canal. Nos apoie na divulgação do Evangelho do Reino. Se inscreva, curta, comente, compartilhe, ative o sininho e receba as notificações. Ouça, assista agora mais uma mensagem transformadora, no nome de Jesus. Capítulo 33 de 2 Crônicas, verso 1. Aleluia. Podemos ler? Vou aguardar um pouquinho mais. Deus está na casa. Oh, glória. Amém? Vamos lá então ler? Diz assim o verso 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Senhoras e senhores, vou ser breve aqui na minha fala. Escute isso. Nenhum homem da terra excedeu a perversidade de Manassés. Olha como isso é bruto, hein? Olha como isso é brabo. Nenhum homem da terra excedeu a perversidade de Manassés. Começou a reinar com 12 anos de idade. Reinou 55 anos. Significa dizer que Deus teve paciência com ele, aguardando a mudança. Uma pergunta rápida, que ligeira. Deus tem paciência com você? Você que está vendo aí em casa, pela internet, Deus tem paciência com você? Pois é, 55 anos. Deus, a visão que eu tenho desse tempo longo aqui, é Deus aguardando a mudança de Manassés. Foi o 13º rei de Israel. Ele foi terrível. E tem um detalhe, o pai era piedoso, era clemente, era homem de Deus. Então o que explica isso? Decisões, livre-arbítrio, escolhas. Perfeito? Isso é a explicação para tal coisa. Como o pai é clemente, como o pai é piedoso, como o pai é servo de Deus de verdade, e o filho vira esse demônio. Escolhas. O caminho é livre. Deus nos dá a total condição de escolher, mas Ele mostra o caminho. Então ninguém foi como Manassés. Escolhas erradas. E o nome dele significa aquele que esquece. Aí você observa muito bem as atrocidades de Manassés. Ele levou o povo a pecar contra Deus. Quando o pai construiu tudo certo, quando ele assumiu, ele desconstruiu tudo que o pai tinha feito a favor do reino de Deus. E quando ele desconstruiu o que o pai tinha feito, Deus desconstruiu o chão de Manassés. É a questão que ele usou da sua autoridade para levar o povo a pecar contra Deus. Ele profanou a casa do Altíssimo, ele levava ídolos para dentro da casa de Deus. Ele avacalhou o ministério, o sacerdócio. Ele se tornou feiticeiro, agoreiro, espírita. Ele era adivinho, ele provocava Deus. Ele derramou sangue inocente. Ele foi o Hitler do Antigo Testamento. E define quem foi Manassés. Um homem que tinha raízes, que tinha berço, mas escolheu o pior. Pois bem, a minha pergunta é: poderia a graça de Deus alcançar alguém assim? Fala sério, esse amor nos constrange. Poderia a graça de Deus alcançar alguém assim? Sim, pode alcançar. Sabe por quê? Porque nós não vamos longe, porque alcançou você e eu. Vamos ficar aqui por perto mesmo. Vamos ficar bem pertinho. Alcançou você e eu.
a graça de Deus alcançou a vida de Manassés. Agora, a forma como a graça de Deus alcançou Manassés é que chama a atenção. A graça de Deus alcançou Manassés através do juízo e da correção. Deus corrige a quem Ele ama. Para a graça se encaixar, pousar sobre Manassés, ele teve que ser corrigido. Como é que ele foi corrigido? Ele foi levado preso pelo rei da Síria e levado como um bicho, com canga no pescoço e com anzóis na boca. Ele foi humilhado ao extremo. Ele foi castigado ao extremo. Ele foi ao fundo do poço, lá no profundo do abismo, lá em um lugar, em uma atmosfera onde o Jonas conheceu. Ele foi para o coração dos mares. E se você ler a história de Manassés, as maldades de Manassés, no final disso tudo, você vai dizer o seguinte: bem feito. Porque o juízo do homem é isso, bem feito. Quando você ama alguém e você aconselha para que não faça aquilo, conselho para que não faça aquilo, e ele faz e quebra a cara, a primeira coisa que vem na mente ou na ponta da língua: bem feito. Só que tem um detalhe: a visão de Deus é diferente. Por isso nós estamos aqui. Porque tinha um monte de bem feito em nossa direção. De pessoas que iam falar bem feito, que iam dizer bem feito. Então a visão de Deus, a atitude de Deus é diferente da nossa. Jamais será igual à nossa. É por isso que quando ele caiu no sofrimento e na correção, Deus não falou bem feito. Deus agiu com graça e com misericórdia. Eu já falei isso aqui na igreja. Um homem entrou em um culto bêbado e disse: eu vou bagunçar e vou fazer uma desgraça nessa igreja. E ele era militar. E ele entrou porque entrou para avacalhar o culto. E quando chegou lá, alguém mais forte, mais poderoso do que a arma que ele tinha, mais forte e mais transformador do que o álcool que ele bebeu, bateu tão forte nele, que ele saiu de lá convertido e hoje ele é pastor. Escute isso. Alguém uma vez me disse o seguinte, que veio da Bahia para Vitória para cometer um homicídio, para matar alguém. Era uma empreitada. E quando chegou aqui em Vitória, a graça o conduziu à igreja. E ele foi participar de um culto. E quando ele foi participar desse culto, antes dele matar o homem, Deus matou ele. Se converteu ao Senhor e mudou as atitudes e as escolhas. Alguém poderia dizer então no final da história de Manassés: bem feito para você. Alguém poderia dizer na história de Sansão: bem feito para você. Mas aos 45 do segundo tempo, no final de tudo, no final da vida, no final da jornada, Sansão todo errado, fora do foco, longe de Deus, fora do alvo, qual é a palavra que eu vou usar? Na rebeldia, isso tudo Sansão carregava nos lombos. Mas mesmo assim, quando ele orou, Deus não disse: bem feito para você. Muito pelo contrário, Deus agiu e Deus o honrou. Ainda que ele tenha morrido naquele cenário, naquela situação. Então, escolhas. Mas no final disso tudo, quando Deus poderia dizer bem feito, porque Manassés rejeitou a palavra de Deus ao longo desses 55 anos. É muita coisa reinando, fazendo o que é errado, irmãos. É Deus suportando muita coisa, aguentando muita coisa. Eu tenho medo disso, porque às vezes nós temos um pecado corriqueiro, habitual, que sempre está ali batendo a porta. Eu tenho medo disso, porque os anos vão passando, e no caso dele já tinha 55 anos. Ó, para você ver como é que Deus é longânimo, como é que Ele aguarda, como é que Ele espera.
E há quanto tempo Deus está esperando você assumir a missão, o ministério que Ele confiou a você? Quanto tempo tem que Deus te aguarda, que o altar te espera, que a missão te aguarda? E os anos vão passando e o tempo vai passando e a gente está naquela vida corriqueira. Pois já são 55 anos. Até que o dia da prova chegou. Davi disse certa feita: eu prefiro cair na sua mão, Senhor, porque na tua mão há misericórdia. Louvado seja Deus por isso, porque Manassés caiu na mão de Deus. E aqui tem misericórdia. E essa é a nossa oração. Na trajetória da nossa vida, nos erros constantes e diários, que caiamos nas mãos do Senhor, porque ali tem misericórdia. Tem graça e tem perdão, porque Ele é rico em perdoar. Então essa é a história de Manassés, que a graça o alcançou através da correção, quando ele estava no profundo do abismo, quando a situação já não tinha mais para onde ir, não tinha mais espaço. Foi aí que Manassés voltou para Deus, e Deus voltou para ele. Olha como isso é lindo. Deus restaurou a vida de Manassés, restaurou o reino, e Deus o aceitou. Eu acho isso lindo, irmãos. Eu acho isso lindo, da gente poder ler as Escrituras e ver que Deus tem um apagador na mão para apagar as nossas transgressões do passado. Sabia? Deus não olha como você era, Satanás que olha e aponta. Deus olha como você é e como você será. É a prostituta que quebrou o vaso. Olhe bem, você sabe muito bem que o perfume que ela quebra é um ano de trabalho. Você sabe muito bem disso. E se é um ano de trabalho, juntando dinheiro para comprar esse perfume, esse dinheiro veio da onde? Da prostituição, do pecado. Sabe o que ela está fazendo ali? Ela está levando o seu passado de pecado a Cristo e está quebrando ali. Então não importa quem você foi, o que você fez. Importa é que a partir de hoje você vai fazer muitas coisas para Deus. Eu vejo pessoas se convertendo aí, muito usado pelo diabo, e quando alcança a graça de Deus, e quando ele aceita o propósito, aí sim ele vai fazer muito mais para Deus, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É sério, isso é verdade. Ela quebra o seu passado para Cristo. E tem um detalhe: todo mundo que está na sala tem que sentir o cheiro. Uma transformação por completa. É a história de Manassés. Quando ele voltou para Deus, Deus voltou para ele. Só esperava uma atitude. O que adianta ficar cheio de mimimi pelos cantos, pelas ruas? Não vai adiantar nada, irmãos. Deus quer uma atitude. Se você voltar para Ele, Ele volta para você. Restaura a tua vida, restaura a tua família, restaura o teu casamento, restaura o teu ministério, e vai restaurando tudo. Entende? Então ele foi no profundo do abismo e lá reconheceu os seus erros. Uma coisa linda que ele não transferiu para ninguém. Isso é uma virtude, irmão, que tem de gente aí que culpa os outros pelo fracasso. Reconheceu. Isso mexe o céu, tá? Você reconhecer, ter humildade e reconhecer. Isso mexe o céu, isso gira a chave. Ele reconheceu os seus erros e Deus o aceitou. Eu acho isso maravilhoso. Agora, qual é a prova da conversão de Manassés? O verso 15, olha aí. Nós lemos o verso 1, o verso 15. Você vai ver a prova da conversão, a prova do arrependimento de Manassés. O verso 15 nos diz assim: assim diz a palavra do Senhor: tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor,
e em Jerusalém os lançou fora da cidade. Verso 16: então reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas. Olha aí, irmãos, que coisa maravilhosa. Qual é a prova do arrependimento? Verso 15: o que ele tinha feito de errado, ele consertou. Sabe por quê? Porque arrependimento implica com mudança. É isso. Arrependimento fala sobre mudança. Mudar de atitude, mudar de posição. Como que alguém quer mudar de vida, se converter de fato, se não muda os hábitos, a fala, o estilo de vida? A prova genuína da conversão, mudança. Acertou tudo que estava errado e diz: não, agora eu vou acertar na vida. Caiu em si, irmãos, senhoras e senhores, caiu em si, que muitas vezes é o que resta, é o que precisamos fazer. Cair em si. É isso, não tem um outro segredo, é cair em si, porque o arrependimento implica em mudança. Como que alguém quer mudar de vida se frequenta os mesmos lugares, se usa as mesmas palavras, se age como agia antes? Manassés significa aquele que esquece. E quantas vezes nós vivemos assim? Nós esquecemos do que Deus faz por nós e reclamamos daquilo que Ele ainda não fez. Olha como isso é sério. Esquecemos de agradecer a Deus pelo que Ele tem feito por nós. E pelo contrário, em contrapartida, nós reclamamos do que Ele ainda não fez. De coisas que Ele ainda irá fazer, mas está no reino do Espírito, mas está em nossa direção, irmãos. Mas Ele vai fazer. A mulher encurvada, filha de Abraão, 18 anos encurvada dentro da igreja. Um dia Jesus curou aquela mulher. Alguém poderia até dizer, alguém que participou do culto foi embora e disse: do nada Jesus curou uma mulher encurvada. Não foi do nada. Aquele milagre estava sendo construído há 18 anos. Entendeu? Pega essa. Há 18 anos. Manassés é aquele que esquece. Nós esquecemos com muita facilidade o que Deus nos proporciona e tiramos muito mais tempo de reclamação do que de gratidão. Aí precisamos mudar essa situação. Precisamos mudar de vida, porque arrependimento implica em mudança. Mudança de vida. O fato é que foi necessário que ele chegasse no coração do abismo para uma mudança. E no nome de Jesus isso não vai acontecer contigo. Sabe por quê? Porque você está começando a mudar agora. Eu quero que você ponha a mão na sua cabeça agora. Nesse tempo, pessoal do louvor, nesse tempo que eu estava dizendo sobre as atrocidades de Manassés, alguém disse: que homem que era terrível. E eu te faço uma pergunta: você se acha terrível? Não precisa responder. Terrível, insuportável, brigão. Não vai ser preciso chegar no profundo do abismo, porque a presença do Altíssimo aqui na casa está te mudando agora. Tem que sair da nossa vida o que não é Cristo. O que não é Cristo não pode ter espaço aqui dentro. Isso é casa do Altíssimo, isso é templo do Espírito Santo. O lixo não pode ficar aqui dentro escondido. O entulho, aquilo que é sujo, aquilo que fede, não pode ficar aqui. Tem que sair. Tem que haver mudança. Tem que haver arrependimento. Tem que haver. E quando há mudança, quando há arrependimento, Deus restitui e restaura a vida, a família e o reino.